Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê, e esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E eu não posso deixar de agradecer os lookinhos maravilhosos da segunda temporada, que são os lookinhos da La Carola, que veste a gente muito bem e cada um mais lindo que o outro. E aí vamos apresentar o nosso convidado, ele que é o medalhista de ouro dos 10 mil metros no Pan-Americano de Lima em 2019, Ederson Vilela. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, doutora, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu que venho tendo recentes conquistas aí muito bacana, né? E poder compartilhar com vocês aqui vai ser muito legal. E se apresente. Não entendi? Se apresente. Fale de você. Para quem não me conhece, né? Sou atleta desde meus 9, 10 anos de idade. Hoje estou com 32 anos, sou nascido e criado em Caçapava mesmo, e então tenho uma história bem longa aí dentro do atletismo, campeão pan-americano, como a senhora até mencionou, mas tem muitos outros títulos também, Troféu Brasil, Sul-Americano, Ibero-Americano, muita coisa. Na prova dos 10 mil no PAN, foram quantos minutos? Os 10 mil metros lá foram feitos em 28 minutos e 27, que é o meu recorde pessoal até hoje. Caramba, é muito rápido, né? Dá um pace de 2,50 por quilômetro. Pace, para quem não sabe, é o tempo que a pessoa leva para correr 1 quilômetro. 2 minutos e 50 em quilômetro. Quer dizer, dá para ir de moto te acompanhando, não dá? Para quem não sabe, a prova dos 10 mil metros em pista, elas são 25 voltas, né? Então, cada voltinha ali dá em torno de 1 minuto e 8 segundos. Caramba, é rápido. É rápido. São 400 metros, né? E me fala uma coisa, como que você chegou na corrida? Então, na verdade, eu comecei, como eu falei, com 9, 10 anos ali, jogando futebol, e eu gostava de futebol. Só que o meu irmão, o mais velho, Leandro, ele começou a participar lá com o professor Fernando, em Caçapava, da antiga escolinha da Associação Atlética. Mas assim, sua mãe te colocou, seu pai, sua família te colocou no futebol, ou você jogava na rua, como que era isso? Eu jogava na rua, daí tinha um campo perto de casa da prefeitura municipal, daí eu fui jogar bola. E depois de um tempo meu irmão foi começar a correr. E nesse meio, meu irmão 5 anos mais velho do que eu, né? E nesse meio termo o professor Fernando falou assim, vocês não tem, falou pro meu irmão, né, pro pessoal, quem tiver primo, irmão mais novo, quiser trazer, aí o meu irmão pegou e me levou. E eu fiquei nessa aí, jogando, correndo e tal, até... Você tinha quantos anos? 10 anos, 9, 10. E você gostou de cara da corrida assim? Ou você, vou lá? Não gostava muito não, porque eu fui mais época do futebol. Futebol eu gostava, né? Falei, não, cara, tem que correr pra fazer ter um aporte melhor pra jogar futebol, né? E eu ia, mas às vezes eu faltava alguns dias, né? Mas no futebol não, sempre eu ia no futebol. Tanto que quando chegou ali pelos 13, 14 anos, foi difícil de deixar de jogar futebol. E assim, e nos 13, 14, quer dizer, você começou com 10 na corrida, isso. Com 13, 14, o professor virou pra você e falou, olha, você tem talento. Você percebeu que você tinha jeito pra corrida? Como que foi esse processo aí? Então, o professor lá, o Fernando, ele é um cara bem rígido, sabe? Estilo militar mesmo, aquele cara que pode ser qualquer um. Ele cobra e ele sempre me cobrava, né? Sempre me cobrava e eu fui sentindo que eu tava levando jeito pra coisa. E o futebol também não era assim, modéstia à parte, eu não jogava tão mal. Fazia uns gols lá e tal, jogava num time lá de Caçapava. Só que eu não tava... Você já jogava num time de Caçapava, tipo, isso, profissional. Não, era só amador mesmo. Tá, mas era aqueles amadores que tem campeonato. Isso, tem a liga. Eu vim até disputar em Taubaté, a liga pela Ford. Na época, joguei em Guaratinguetá em algum time, nessa isso idade. Com 14. Isso, 13, 14, nessas categorias de base, né? Por isso que eu falei, caramba, se eu tiver alguém que me apoie no futebol, eu também acho que eu posso ir longe. Só que eu não tinha, né? E no atletismo a gente sabe que depende mais de você, né? Isso. E eu lembro que daí, passando esse ano, no próximo ano, quando eu completei 15 anos, eu tava ganhando algumas corridinhas já na categoria aqui, né, tal. E aí teve o João Vicente, que era diretor técnico da equipe de São José dos Campos, ele falou, eu consigo pra você uma bolsa pagando R$250 pra você. Poxa. Eu falei, caramba, moleque, R$250. Aí foi daí que eu decidi. Com 15 anos? Com 15 anos. Ia falar, tá bom, tô. Aí você já tá naquela idade que você já tá querendo sair um pouquinho ali, pra não ficar pedindo dinheiro pro pai, né, e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar isso aí e vou largar a mão de jogar bola, porque entrou dinheiro no negócio, né? Daí foi daí em frente. Foi daí que isso daí se tornou uma profissão. Isso.
Falei, tô recebendo. Sim. E aí eu lembro que até hoje, que eu não tinha conta, não tinha nada, meu pai foi comigo, a gente abriu conta. E o dinheiro caía lá no banco, eu ia buscar todo mês. Falei, pai, vamos lá comigo buscar. Pá, buscava e ia guardando. Gastava alguma coisinha e ia guardando, né? Você é econômico, assim? Você junta dinheiro? Meu pai sempre me ensinou. Sempre me ensinou a guardar dinheiro, investir em outras coisas, né? Porque a gente sabe que a carreira é curta, né? Então eu sempre tive esse aprendizado com ele. Ele que me ensinou isso desde moleque. E aí, com 15 anos, meio que o seu destino se enveredou ali pra corrida. Isso. E aí? Daí você foi... Na verdade, daí eu comecei a competir por sair daqui da escolinha, mas continuava treinando com o Fernando aqui em Caçapava, mas representando São José. Entendi. Aí eu já comecei a competir prova de Federação Paulista, Campeonato Brasileiro. Aí eu lembro que a minha primeira prova foi uma Copa Brasil de Cross Country. Foi lá no Rio de Janeiro. Eu falei, caramba, vou conhecer o Rio de Janeiro, né? Já comecei a... Aí eu fui lá e ganhei a prova. Foi a primeira vez que você competiu oficialmente federado. Foi a Copa Brasil de 2006, 16 anos atrás. E você nunca tinha competido com ninguém que fosse fora ali do núcleo? Não, era só aqui, Caçapava, Taubaté, Vale do Paraíba. Aí você chegou lá, você sentia que você podia ganhar? Ou você falava, acho que eu vou bem? O treinador na época falou, você tá bem, acredita, tal, mas eu não conhecia nenhum moleque, eu larguei e assim, você tá bem, mas assim, meu treinador falaria isso pra mim de qualquer jeito. Eu tava me sentindo bem também, lógico, né? E a prova na época era 4 km na categoria. Cross country, pra quem não sabe, é na terra, né? Isso, terra, grama, Isso, às vezes tem alguma poça d'água, passa por cima, né? E daí eu ganhei a prova e pra minha surpresa, eu nem tava sabendo, classificava pro Sul-Americano, que ia ser na Argentina. Eu falei, caramba, cara, é esse mesmo, esse aqui que eu tenho que seguir. Sair fora do país com essa idade, aí foi só alegria. Aí você foi pra Argentina? Fui pra Argentina. Com quantos anos? Com 2006, 16 anos 16 anos. Foi logo em seguida dessa Copa Brasil, tipo, 1 mês e meio depois, 2 meses. Mas daí eu cheguei lá e foi feio o negócio. Eu fiquei lá atrás, fui 13º, sei lá. Mas aí o nível já tava, competi lá com chileno, Paraguai, os caras todos, e eu... Mas aí foi a primeira vez que você entrou numa competição internacional? Primeira vez. Com 16 anos? Isso, já tinha ganhado o uniforme do Brasil, aquele sonho de todo atleta, tô representando o Brasil. E foi muito legal na época. Eu lembro que eu dividi seleção com outros caras que eu já estava acompanhando o atletismo, né? Aí tinha o Hudson na época, não sei se a senhora lembra do Hudson. Outros atletas ali da época que estavam correndo muito bem, campeão pan-americano, medalhista em Troféu Brasil, e eu dividi aquilo com eles. Eu novinho, era o mais novo. Lembro até que o pessoal me chamava de menor na época. O apelido era esse. Aí, assim, é muito legal, por exemplo, você com 16 anos entrar, tipo, numa seleção em que as pessoas que você acompanha, que você vê eles ganhando, estão lá, não é? Mas não dá uma inibida, você fala... Aqui a coisa você fica um pouco meio sem jeito, você fica na sua ali, né? Até que o pessoal te dê alguma liberdade, você vai tentando fazer uma amizade aqui, outra ali. E foi assim, foi o começo de tudo, entendeu? E aí, a partir daí, o que aconteceu? Daí eu continuei em São José e tal, aí eu lembro que no outro ano seguinte eu já consegui disputar outro sul-americano de pista, que foi na prova dos 3.000 metros. Aí eu ganhei nessa época de menor 2 campeonatos brasileiros em pista de 3.000. Aí o pessoal já começou a me olhar, né? O pessoal de São Paulo, né? Dessas equipes maiores, né? E aí eu lembro que daí foi passando, 2008, novamente eu fui para outro mundial. Aí falando tem dividir seleção, eu dividi a seleção de ciência com o Marilson, nosso melhor fundista todo tempo, né? Daí. E para minha surpresa, quando eu entrei no avião, o cara que tava do meu lado era ele. E aí? Aí eu tomei um choque, né? Pô, Marilson, os caras ganhou São Silvestre, Nova York. E ele foi conversando comigo, super simpático na época. E... trocando uma ideia, tipo... Isso. Mas aí a gente foi pra competição, mas lá também, novamente, campeonato mundial, a gente só via a cor dos caras na frente, né? Chegava lá atrás, entendeu? E quando que qual foi a primeira vez que você ganhou um campeonato fora do Brasil, uma corrida fora do Brasil? Fora do Brasil eu ganhei o Sul-Americano, deixa eu ver. A primeira. Eu ganhei o Ibero-Americano, não, Sul-Americano, acho que juvenil, que foi na Venezuela. Foi em 2018 ou 19, agora não estou me recordando. Que daí foi na prova de 5.000 metros. Daí, então, os competidores já me conheciam, né, que
querendo ou não, já estava ganhando alguns troféu Brasil, algumas coisas assim, então já estava meio conhecido na época, então não foi tão surpresa assim. Nem pra você? Não foi, porque eu já estava bem preparado. Teve alguma corrida que você ganhou que foi surpresa pra você? No começo, pelo menos? Então, já passando um pouco mais para frente, isso foi em 2013. Foi a minha primeira vez que eu ganhei o troféu Brasil, que foi justamente em cima do Marilson. Isso aí eu não esperava, tanto que eu falei para você que em 2008 eu sentei do lado dele do avião, então de 2008 a 2013 eu vim trabalhando, e o cara que eu tinha como ídolo eu consegui vencer, que tem até no YouTube hoje em dia, se colocar lá. Então é uma vitória assim que eu coloco como a primeira vitória mais marcante da minha carreira. É um vídeo, não é? Tem, eu já vi esse vídeo. Tem, 2013. E eu competia por São José dos Campos ainda. Eu já vi esse vídeo. Isso, é bem bacana. Todo mundo no estádio não acreditava quando eu ganhei. E daí tem você, no caso, assim, você falou, cara, eu tô ganhando do meu ídolo, né? Durante a prova ali eu via que ele tava do lado, né? E eu falei, cara, tem que ganhar dele hoje aqui pra me fazer meu nome, né? Porque eu sabia que ele tinha feito 10 mil, ele já tava um pouco cansado, mas não interessa, né? Ele tava ali. Tá ali, tipo... Então eu falei, eu sempre fui um atleta que eu tive uma velocidade boa de chegada. Eu falei, eu vou conseguir tentar levar ele até o final, pra no final eu dar o ataque final, e deu tudo certo. Me explica uma coisa, como que se dividem as corridas no atletismo, assim? Porque assim, um monte de gente não sabe, né? Como que são as corridas? 5 mil, 10 mil, tem 100 metros, como que é? Agora eu não vou saber ao certo quantas que tem, mas a gente tem lá São 100 muitas, metros, 200, aí o meio fundo, que já é mais, eu já fiz meio fundo, são as provas de 800, 1.500. A partir de 800 isso, já é meio fundo. Isso, meio fundo. Só que é uma prova que a gente vê bastante velocidade. 800 é aquela explosão também, não é tão simples. E depois aí já vem mais pro fundo, que daí já... 1.500 é meio fundo? Meio fundo. Agora o 3.000 que eu não sei se é considerado meio fundo ou fundo. Agora o 5.000 já é fundo. Já é fundo. Essas provas intermediárias são as mais difíceis, né? Porque você tem que ter habilidades de velocidade, né? E habilidades de fundista também, né? Exatamente. Fica no meio do caminho. Quando a gente vai fazer uma prova de 10, a gente sempre planeja correr algumas provas de 5, porque ajuda muito, porque a gente acaba correndo um pace mais rápido. Isso. E a mesma coisa no 5. Você corre o 5, você planeja correr umas provas de 3, entendeu? E a mesma coisa 3, com 1.500, então é assim que vai funcionando. Entendi. Daí cada corredor vai se especializando, vamos dizer, em alguma coisa. O seu, no caso, é 5 mil e 10 mil, certo? Isso, mais para 5 mil e 10 mil. Mais 5 ou 10? Olha, tá bem dividido. Não tem, assim, uma preferência, né? Mas, assim, hoje em dia eu já tenho corrido mais provas de meia, corri uma maratona já, né? Mas até então, até o PAN, era mais 5 e 10 mesmo. E daí, conforme o atleta vai envelhecendo, ele vai procurando provas mais longas, é isso? Ou não necessariamente? Porque a gente vê, por exemplo, atletas que correm distâncias maiores são atletas mais velhos. É a maturidade ali, a maturação corporal mesmo, que faz com que você consiga correr mais? Então, isso era uma coisa que vinha acontecendo com frequência. Hoje em dia já não é muito assim. Não é muito assim? A gente tem o nosso Daniel Nascimento, brasileiro, que é o nosso recordista, ele tem 24 anos, entendeu? Então ele encontrou na maratona a prova dele, mesmo sendo novo. Então eu acho que essa lenda que tem, que o cara já meio que caiu a pessoa tinha que ter uma maturidade ali para ela correr a maratona. Isso, eu acho que já... É lógico, a maratona é uma prova que ela é muito desgastante, então... Se o atleta começar muito cedo, a chance de ele também ter uma carreira mais curta é muito grande, né? Porque a gente sabe que é um volume muito alto, são treinos ainda mais desgastantes, né? Então, tem tudo isso aí, né? O atleta tem que se cuidar para ele ter uma carreira longa. Mais longa, né? Isso. E as lesões, elas assombram, né? Porque, assim, todo atleta tem lesão, atleta profissional, todo atleta tem. Olha, a grande maioria, viu? Tem uns que tem menos, outros mais. Eu, por exemplo, até os meus 28 anos, eu nunca tinha tido problema. Depois dos 28, que foi a minha primeira vez, eu tive uma inflamação no tendão de Aquiles. Aí consegui curar e tal. E depois, mais pra frente um pouco, eu tive na posterior um incômodo muscular. Agora, o meu pior ano foi o ano passado, que eu tive 3 lesões. Que foi terrível, praticamente eu fiquei o ano todo sem competir. Talvez por ter voltado de uma pandemia aí, porque a pandemia, as competições ficaram restritas, os treinos também não foram como vocês têm os treinos de rotina, né? Exatamente, a pandemia ela atrapalhou muita gente, no meu caso eu senti muito, né? Eu acho que 2020 foi difícil, porque 2020 foi um ano que eu com meu treinador na época,
Cláudio, a gente estava planejando estrear na maratona. Então, quando a gente faz um planejamento para maratona, você planeja ali cerca de 12 semanas. E quando eu ia correr em abril, estourou a pandemia. Daí cancelou a prova. Eu perdi todo aquele treino. Aí eu com o Cláudio, caramba, quando vai ter competição? Acho que em junho, julho, vamos continuar treinando. Aí chegou junho, nada. Vamos continuar treinando. Ou seja, eu treinei de janeiro a dezembro com uma maratona. Aí, quando chegou no outono, eu fiquei todo estourado. Até porque era tanta incerteza, né? E para um atleta é fundamental a periodização, né? Então, assim, você precisa saber exatamente a prova que é a sua prova-alvo, porque daquilo depende 4, 6 meses antes, toda a preparação. Aí você treina, não chega, daí você volta a treinar o que você estava treinando antes, é muita sobrecarga, né? A gente sempre costuma planejar certinho, determinada época do ano a gente vai correr tal prova, depois a gente passa para tal prova. E agora você ter toda essa incerteza foi muito difícil, entendeu? Porque a gente acabava treinando, também tinha dia que estava desmotivado pelo fato, não tem competição, eu vou ficar treinando. Você não tem o objetivo final. Exatamente, ali, né? Então foi muito difícil. Esse 2020, 2021 para mim, sem dúvida, foram os anos mais difíceis da minha carreira. E assim, e você é uma pessoa que é atleta profissional, ou seja, você ganha para treinar, né? Sim. O atletismo é uma profissão para você desde os 15 anos, né? Exatamente. E daí tem gente que acha que você não trabalha. Pô, o pessoal às vezes é meio sem noção, não tem noção, né? Mas, não tem nenhuma, inclusive. Não é fácil a gente ser atleta, né? E a gente sabe, mas tem muita gente que às vezes não vê isso, né? Acha, pô, o cara tá só correndo, não tá fazendo mais nada da vida. E assim, antigamente eu ficava bravo. Hoje em dia eu já relevo um pouco, dou risada e tal, né? Mas enfim, pra você eu vou até contar uma historinha aqui. Em 2011 eu tive uma passagem pela equipe BMF, que era a mesma equipe do Marilson. E a gente foi competir lá em Fortaleza, o revezamento Pão de Açúcar. Aí a gente acabou a prova ali, né? Eu, o Marilson, mais outros 2 atletas ali, que a gente tava na mesma equipe. A gente foi pra praia, né? Aí daqui a pouco veio um rapaz lá, começou a conversar com a gente e tal. Começamos a conversar com o Marilson, falou, vocês ganharam a competição aí, né? Ganharam e tal. Aí perguntou pra ele, você trabalha no supermercado Pão de Açúcar? Perguntou pro Marilson. Caramba, cara, o cara não conhece. Entendeu? Não tem noção. Então são coisas assim que... Se você for ficar bravo, você vai ficar bravo com um monte de gente, entendeu? Mas hoje em dia já passou um pouco. E assim, qual é a sua rotina de treino? Porque assim, é um trabalho, né? As pessoas, eu gosto de falar isso, porque as pessoas, elas têm que entender que é um trabalho. Assim como tem alguém que levanta cedo e vai para o escritório, tem alguém que levanta cedo e é programado para treinar até tal hora, descansar até tal hora, treinar novamente. Não é um negócio assim, não é um treino de quem treina para ficar saudável, ou de quem treina para até competir no fim de semana, sabe? Que você treina, mas eu treino todo dia também. Não é a mesma coisa, porque a sua vida gira em torno do treino, né? O corpo, ele tem que estar 100% ali, né? Eu queria que você contasse a sua rotina por causa disso, para as pessoas saberem como funciona isso. Então, geralmente, o meu treinador, ele costuma mandar a planilha semanalmente, né? No domingo, ele já manda lá a planilha que vai ser executada ali, né? Então a gente tem lá, vamos supor, segunda-feira, uma rodagem de 15 km de manhã, depois um fortalecimento, que eu acabo indo lá em São José dos Campos, fazer com a professora Vanessa. Terça-feira, treinamento em pista, daí eu acabo vindo para Taubaté, ou às vezes eu vou em Guaratinguetá, que tem uma pista de tartan lá, que é uma pista mais moderna. Então, assim, cada dia tem uma coisa, não é assim, põe o tênis e você ir para correr meia hora, quer correr meia hora. Não é isso. Não é o que você quer, é o que você precisa, né? Então tem muito, quer dizer, a maioria dos dias a gente tem os 2 treinos, né? Manhã e tarde, e geralmente um desses treinos é forte e o outro é um treino mais leve. Mas mesmo o treino leve, quanto você vai correr no treino leve? 10 km, 12. É leve pra você, né? Leve. Então, assim, é um negócio que às vezes você não quer fazer. Caramba, você faz sem vontade mesmo, que é o seu trabalho. Se você não fizer, você não vai colher lá na frente. Então, é assim que a gente encara, né? O atleta profissional. E você treina todos os dias? Todos os dias. Não existe um dia de descanso? Não, assim, a cada umas 2 semanas, geralmente a gente tem um domingo, ou às vezes uma segunda-feira, entendeu? Mas geralmente, assim, a cada uns 15 dias. Tem um dia ali que é total. E geralmente os 2 períodos são de segunda a sexta. No sábado, um treino mais longo, que a gente chama de longão, né? E no domingo, um treininho mais leve, para depois já começar a segunda-feira novamente. Então, basicamente é isso. Nessa fase atual agora, eu estou fazendo em torno de 140 quilômetros semanais, 150. Aí bem dividido, né?
treinamento de tiro, rodagem, tiro em rampa, enfim. N condições para você preparar, tanto física, assim, Isso. tanto a musculatura ali, quanto a parte aeróbica para você correr, né? E fora isso tem os outros compromissos, né? Tem fisioterapia, tem fortalecimento, nutricionistas, aí a gente passa, faz todo o acompanhamento, né? São mais de 8 horas de trabalho todos os dias, certamente. Exatamente. Né? Então, talvez se você trabalhasse no escritório, você trabalharia menos, né? Isso, e às vezes a gente tá em casa, vamos supor, eu almoço, aí eu tenho aquele período ali para descansar um pouquinho pro treino da tarde, parece que ele passa assim, não dá tempo de você descansar não, você acaba treinando ainda até meio que cansado, às vezes, à tarde. E é zero álcool? Zero álcool, assim, a gente às vezes acaba tendo algum momento assim que a gente reserva para ter um pouquinho de lazer também, né? Eu sou casado, tenho minha família. Então, assim, não dá também para ficar, tem hora que 100% só ali, porque também acaba rolando um estresse. Então, tem alguns momentos da minha carreira que eu acabo saindo um pouquinho, vou num barzinho. Como qualquer outro profissional, exatamente, né? Mas, geralmente, quando tá se focando mesmo, acaba sendo bem rígido. Mas quando dá uma brechinha, então, dá para divertir um pouquinho. E você toma uma cerveja, assim? Olha, cerveja em si eu não sou muito chegado, não. Vou tomar um vinho, às vezes aqui aquela Smirnoff, uma bebidinha assim, entendeu? Mais soft, digamos Isso, assim. Né? E assim, a corrida ela te proporcionou conhecer muitos lugares, né? Porque lá no seu Instagram você já foi para tudo que é lugar desse mundo, né? E assim, me fala alguns lugares legais que você já foi, alguns que te surpreenderam, assim. Não só de corrida em si, mas de conhecer o lugar. Dá tempo de conhecer quando você vai correr? Então, isso que é complicado. Geralmente não dá tempo. Não dá tempo, porque a gente às vezes chega, né, em cima da prova e corre e às vezes no outro dia já vem embora, tá cansado. Então a gente às vezes acaba conhecendo ali pelo ônibus, né, que você pega no aeroporto, alguém vai te buscar, você vê as paisagens e tal. Ou pelo vidro do hotel. Isso, exatamente. Então são poucos os lugares, né? Um local que eu fui, que eu gostei muito, foi na Escócia, aqueles... você foi nos castelos? Deu pra você conhecer? Essa viagem deu pra gente dar uma andadinha assim, conhecer. Então, foi bem bacana. Acho que foi um lugar mais bonito que eu fui. E também na Polônia, quando eu fui, tava nevando. Foi a única vez que eu vi neve. Que legal. Então, eu lembro quando eu cheguei lá, não só eu, como os outros brasileiros desceram do avião. A gente tem neve aqui, né? Começou a tocar neve um no outro e foi bem divertido, eu lembro. E você correu na neve? Nessa competição foi o cross country, daí o que eles fizeram? Eles limparam bem o trajeto, mas ainda assim tinha poça d'água ali que tava com alguma coisinha de gelo, assim, nossa, foi horrível. Muito liso, muito frio. A gente acaba correndo sapatilha, né? Tem uns preguinhos. Mas era touca na cabeça, manguito, meião, parecia que tava todo agasalhado ali. E qual foi o lugar mais longe que você já foi, assim? Que demorou muito pra chegar, tipo... Eu acho que... na Europa eu fui algumas vezes. Jordânia eu fui uma vez. Você já foi na Jordânia? Fui correr. Você conheceu lá? Não, também. Caramba, lá é muito maravilhoso. Eu só vi a cidade, que ela é toda amarela, assim, meio cor de bege, as casas, né? Então eu conheci pouco. Acho que foi o lugar mais longe. Jordânia. A gente fez escala em Dubai. Aí eu também só conheci Dubai pelo hotel. Pela assim, janelinha. Pela janela. Por cima do avião, vendo, chegando. E não dá vontade de conhecer? Não dá, nesse dia não deu tempo. Né? Nesse dia não deu tempo, porque em Dubai a gente chegou no final da tarde, a gente só ia dormir para no outro dia fazer a escala. Então foi muito rápido. Tipo, desceu, fez escala e foi. E Jordânia é um calor de 45 graus à sombra, né? Como que é correr no calor? Eu lembro que foi difícil pra gente, pros brasileiros. A gente traz algumas estratégias, tenta, lógico, sempre hidratar bem e tal, mas mesmo assim... É muito sofrido. Muito sofrido. Na Jordânia, eu já fui, assim, é deserto, né? Então é muito seco e muito quente. Sim. Você pega uma garrafinha dessa, você joga na cabeça, 5 minutos depois você tá seco. É seco, completamente seco. E me fala uma coisa, é mais difícil correr no calor ou no frio? Eu particularmente gosto mais no frio. Você gosta de correr mais no frio? Tanto que um lugar que eu gosto de correr bastante é Buenos Aires, na época da minha maratona. Fresquinho, né? Até põe uma luvinha assim, no meio da prova já dá pra tirar e tal. E eu tenho, sim, boas corridas feitas lá, por causa do clima, eu gosto, entendeu? Agora, calorzão demais, eu sofro um pouco. E quando você, por exemplo, você tá com a luva lá, ou você tá, sei lá, com um manguito, você tira e joga? Tira e joga fora. E daí alguém pega, alguém pega e leva embora. Entendi. Tipo, vai largando as coisas. Vai largando, vai tirando e vai jogando. Entendi.
E me fala uma coisa, aí você fez a sua melhor marca, o seu recorde pessoal aí nos 10 mil metros lá do PAN. Me explica como que foi sua preparação para chegar até o PAN e assim, ir lá, porque daí você correu 5 mil, daí os 5 mil você ficou em sétimo, não foi? Sétimo, é. E aí depois tinha os 10 mil logo depois, me explica tudo, desde antes, quanto tempo passou ali? Você já tinha ido para outro PAN antes? Não, eu tinha ficado perto de ir no PAN em 2015, mas acabei não classificando. Foi por pouco, por causa de 2 segundos. 2 segundos. Porque para vocês os segundos contam muito, né? Conta muito. 1 segundo tira você... Eu perdi um Mundial em 2017 por 0,60 e alguma coisa, centésimos. Para ir para o Mundial. Na época. Não dá uma raiva por dentro? Nossa, Você fala, por que eu não estiquei um pouquinho mais a perna? Não demais. Dá? Você não sabe se você fica... Tanto que na época eu fiz o segundo melhor, até hoje, segunda melhor marca da história de 5 mil, que são 13,23. Só a melhor do que eu foi só o Marisco com 13,19. E mesmo eu fazendo essa marca, eu ainda fiquei a 0,6 centésimos. Era só uma esticada de perna ali. Era só uma esticada. Talvez... Mas eu já cheguei caindo, já, aquela Mas mesmo assim, né? Se a passada dava, não dava? Dava, mas foi... Assim, eu fiquei feliz pela marca, mas também bati aquela frustração. Porque, perdi o Mundial, foi Londres na época. Eu imagino. Nossa. Porque daí você ainda vai ter que... Pro outro ano. De quanto 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Então, mas no outro eu já não estava tão bem, eu acabei não indo, entendeu? Porque varia muito, né? Mas me conta do PAN. Aí como assim que você já... Quanto tempo foi para você fazer a marca, para você ir? Como que é esse processo de fazer o tempo para ser classificado para poder disputar um Pan-Americano? E aí lá dentro, como que foi tudo? E o treinamento também. Então, o Pan-Americano, vamos falar de 2019, né? A gente tinha uma programação, primeiro tinha que buscar o índice, para depois eu ir pro Pan, né? Então, ou seja, na época o treinador planejou, a gente acabou indo para os Estados Unidos, ali em meados de... Final de março, ficamos mais ou menos até o início de maio, ficamos lá uns 40 dias. Aí a gente foi para Flagstaff, que tem uma certa altitude. Aí a gente ficou treinando lá cerca de 20 dias para aproveitar, né? Para ter aquele ganho, né? Que a gente sabe da altitude. E dali então a gente ia fazer cerca de 3 ou 4 provas, né? Para buscar o índice? Para buscar o índice. Que era quanto? Acho que era 29,10, eu acho. 29,10. É difícil? Assim, é bom? É ruim? Não, era mediano, não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Só que se tem 3 atletas brasileiros com índice, só vai os 2 mais fortes. Então tem isso, você tem que fazer o máximo. Bater e fazer o máximo que você puder. Exatamente. Porque tem uma vaga, só vai todo mundo fez o índice, mas exatamente. Só vai um. Aí eu fui, na primeira prova, a gente foi competir em... eu não lembro o nome da cidade, acho que era Torrance que fala. Isso era em 2019 já? 2019, o Pan-Americano foi que data? Foi em agosto. Agosto, Isso era meados de abril. O índice era até final de maio. Então a gente foi bem no finalzinho mesmo. E daí não vai dando uma agonia? Tipo, você precisa bater o índice e as provas vão chegando e o seu treinador não fala, vai nessa. A gente acaba tendo poucas oportunidades. Porque, assim, só cortando um pouquinho... Infelizmente, no Brasil, nós não temos muitas condições de correr essas marcas. Por quê? Às vezes por causa do nível técnico. Tem atleta que às vezes não foca só na pista, ele vai para a prova de rua para ganhar uma premiação. Então, para você buscar esses índices, você tem que ir para fora, entendeu? Eu cheguei a fazer investimento do meu bolso para ir para a Europa uma vez, gastei, eu lembro, 14 mil reais no meu bolso. Foi no ano que eu fiquei a 0,6, eu gastei do meu bolso e no fim não deu o que eu queria, né? Mas enfim, foi aprendizado, né? Aí voltando lá nos Estados Unidos, eu fui competir essa prova 10 mil e eu lembro que tinha cerca de 45 competidores nessa prova que eu ia fazer. E, mexicano, americano, e eu fui ganhar a prova. Cara, essa prova foi sensacional, eu corri 28,32. Daí quando eu ganhei essa prova... Você era? Era 29,10, mas aquele lance que eu falei. Tava tranquilão. Tava tranquilo, mas assim, o fato de eu ter ganhado aquela prova, daqueles, vários atletas sul-americanos que também estavam tentando o índice. Exatamente, e que fizeram também. Então, aquela prova, ela já foi meio que um Pan-Americano na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara, ganhei essa prova aqui, então, eu tenho chance de ir pro Pan bem. Foi aí que, você falou, peraí que eu acho que isso aqui dá pra mim. Isso, exatamente. Só que daí, isso foi mais ou menos em abril, né? Daí eu fiz umas outras provas lá e tal. Fiz o índice no 5 mil também. Uma prova que eu corri lá na Universidade de Irvine, que fala.
Eu corri 13,53, eu acho, no 5 mil. Daí foi só pra garantir o índice mesmo. Aí, beleza, fizemos uma 3, 4 provas, voltamos pro Brasil. E uma coisa que eu tenho que te perguntar, por exemplo, você correu 5 mil e 10 mil, você tem que fazer um índice do 5 mil e um índice do 10 mil, ou não necessariamente? Por exemplo, se você classificou pro 10, você já pode correr o 5? Não, você tem que fazer o do 5 também. Cada prova é um índice. Cada prova é um índice. Aí, a gente voltou pro Brasil, aí eu fiz mais algumas provas de rua aqui, aí em meados de maio ia ter o Sul-Americano, que já era em Lima, era preparação pro PAN. Só que daí bateu um cansaço em mim, que eu tava treinando muito esse ano todo. E eu fui para esse Sul-Americano, nossa, eu fui mal. Eu parei nos 10 mil, abandonei 10 mil. E Parou? Parei. Eu comecei a prova, bateu aquele cansaço, eu abandonei. E te perguntar, abandonar uma prova é muito ruim, não é? É duro. Eu, particularmente, são poucas as que eu abandonei. Porque às vezes eu chego arrastando, mas assim, eu via que eu não ia ter nenhum benefício em completar ali. Não, eu digo assim, mas é duro você com você mesmo, sim, né? Sim. Não assim, tipo, porque você fala, cara, vou ter que parar, né? Sim, aí 2 ou 3 dias depois tinha uns 5 mil, também corri, mas não fui bem, eu acho que eu fui 8º, 9º, não me lembro. Aí eu vim do Sul-Americano com a cabeça quente, né? Falei, caramba, cara, não fui bem. Aí o treinador até falou, pô, vamos dar uma descansada aí, umas 2 semanas só, treininho regenerativo e tal. Beleza, aí passou esses 2 semanas, a gente voltou a treinar, daí o Esporte Clube Pinheiros conseguiu lá fazer um esquema pra gente ir pra Colômbia, fazer um treinamento na altitude a 2.400 metros, lá em Paipa, né? Voltado pro Pan-Americano. E eu não tava muito afim de ir, entendeu? Eu falei, nossa, mas de novo, viajar de novo, eu tava cansado. Deixa eu ficar em casa treinando aqui em Caçapava mesmo. Nossa, meu Deus do céu. Com a cabeça meio baratinada ali. Aí, falei, não, você tem que ir. Eu sou até grato pelo título pan-americano ao meu ex-treinador Cláudio, que ele que falou, não, você tem que ir. E eu sei que a altitude faz diferença, né? Ajuda muito. E fomos lá pra altitude, né? Ficamos lá cerca de 5 semanas, mais ou menos, foi isso. Vai você e vários outros atletas. Isso, foi eu e eu lembro que foi a Andréia e a Liminha que estavam classificadas na maratona, que elas também são do Pinheiro, né? E foi uma físio com a gente, fisioterapeuta. E a gente ficou lá, né? Eles alugam uma casa pra gente. E o técnico vai junto? Como que é essa? Às vezes vai, né? Às vezes só manda a planilha e vocês vão treinando. Mas aí é tudo por conta nossa, né? O bom é que eu fui só com as meninas, elas cozinhavam, né? E a louça ficava pra mim, entendeu? Beleza, tinha comida. Tinha comida boa, né? Se você depender de mim, era só miojo, né? Você não sabe cozinhar? Só pra mim. Eu digo que é só pra mim, alguma coisinha eu faço, pros outros não. Enfim, daí a gente ficou lá, treinando esse mês e tal, e antes do PAN eu voltei pro Brasil de novo. Aí eu fiquei Isso já era julho? Isso, julho. O PAN foi mais ou menos entre o dia 9 e dia 13 que eu corri, alguma coisa assim. Eu cheguei 2 semanas aqui no Brasil, porque assim, na altitude a gente consegue fazer bons treinos, mas acaba sendo muito difícil por conta da altitude, né? Sim. Então eu, particularmente, eu prefiro chegar um pouco antes para fazer alguns treinos rápidos aqui para me condicionar ainda mais. E aproveitar o que você ganhou na altitude. Isso, aproveitar. Né? E deu certinho. Eu fui pro PAN, aí eu tive o episódio de 5 mil. Daí... Não, então, mas daí me conta. Aí você tava com a cabeça meio assim, falando, cara, perdi e tal. Isso. Você foi pro PAN, você já tava confiante por causa desses treinos? Ou você foi pro PAN meio que, será, meu Deus, será? Não, eu tava confiante. Eu voltei daí, a ficar confiante. Até por causa dos treinos que eu fiz. Tanto na altitude, quanto esses treinos que antecederam o Pan-Americano. Então, eu tava muito confiante. Só que a primeira prova era os 5 mil. Né? Mas assim, antes, como você trabalha a sua cabeça para ficar confiante? Você trabalha, você tem fé em Deus, você acredita em algo. O que você faz? Eu sempre fui um cara religioso, assim, sempre procurei seguir uma religião, eu acredito, né? Tenho bastante fé. Só que assim, eu sei que quando as coisas tá difíceis, você tá cansado, você tem que dar uma relaxada. Você tem que desestressar um pouco, porque o estresse, muitas vezes, ele... Total. Quer dizer, é o que vai te atrapalhar. Então, às vezes, você dá uma tiradinha de pé ali, fica em casa um pouco, aí que nem sai um pouquinho com a esposa, dá uma relaxada, um pouco, tal, tira um pouquinho, depois você volta renovado. Então, vira e mexe eu faço isso, entendeu? Porque pra dar um reset, né? Conseguir seguir um ano todo, assim, é difícil. Aí fiz tudo isso e tal, e fui pra lá. Mas daí já tava, tenho chance. Confiante. Não, você sabia que você tinha chance. Exatamente, eu tava confiante. Só que a primeira prova, então, era os 5 mil. E era minha estreia em Pan-Americano, né? Porque eu não tinha ido pra nenhum PAN. E durante a prova de 5 mil, se pegar o vídeo, a imagem, eu sempre tô ali na ponta.
não tô puxando, mas eu tô um pouquinho atrás. Só que acontece, a prova de 5.000 é uma prova que tem atletas do 1.500, atletas do 3.000 com obstáculo, que são caras que têm uma chegada ainda mais forte do que a minha. Só que na minha cabeça, se eu arriscasse muito cedo, eu poderia não me dar bem. Então, arriscar muito cedo quer dizer acelerar cedo demais, isso. Poderia ser que você não tivesse o preparo para chegar até o final no mesmo ritmo. E a prova de 5.000 são 12 voltas e meia, né? Então, falei, caramba, eu vou seguir o grupo ali e no final eu tento dar uma saída, assim, lógico, não posso deixar para a última volta. E aquilo foi passando, 3 voltas, 4 voltas, 5, e eu bem pra caramba, bem, não tava nem sentindo o ritmo. Falei, caramba, será que tá na hora de eu ir? Você conta na sua cabeça, tem um número, alguém aponta, não, como tem, que é? Na chegada tem uma plaquinha lá, ao decorrer que vai passando que as vai voltas, virando. eles vão virando, né? Aí foi indo, e o momento crítico de 5.000 é a passagem do 3. Ali você vê quem que vai chegar, quem que não vai, né? E quando passou o 3, tava todo mundo junto. Não tinha nenhum pra trás. Eu falei, caramba, o que eu faço, cara? Eu saio agora ou eu deixo mais um pouco? E aquilo ali foi me prendendo, parece que eu não tava conseguindo, mas não por conta do físico, mas a cabeça que falei, não, aguenta mais um pouco. Aí quando eu fui ver, já tava faltando 2 voltas. Eu falei, puta merda. Aí um peruano maluco lá pegou e resolveu. Aí começou aquela chegada absurda dos caras de 1.500, muito forte. E eu falei, cara, perdi a prova aqui, já faltando 1 volta e meia, 600 metros, eu vi que eu não ia conseguir. Mas eu fiz a minha chegada, Porque também tem uma coisa, não sei se acontece isso, tá todo mundo ali, segurando até os 3. Sim. Um dispara, o resto todo vai, porque vai todo mundo buscar, né? Exatamente, vamos supor, a gente tava rodando ali cada volta 1,6, 1,7, 1,8. Se um deixa cair pra... Tá todo mundo ali, correndo, mas olhando do lado. Aí quando é uma prova valendo medalha, que nem os caras que são velozes, eles nem vão pra frente, eles só ficam atrás, segurando. Se chegou lá na frente, o cara fez 1,15, eles vão ficar atrás, eles não vão puxar, entendeu? Porque é tática. Só puxa no final, Só a hora no final. Aí, quando bateu o sino da última volta, daí já tava um menino do 1.500, outro do obstáculo. Eu falei, perdi a prova, né? Aí fiquei em 7º, mas acabei a prova inteiro. Isso foi bom, né? Daí o meu treinador pegou, desceu, eu falei, cara, você tinha que ter, né, realmente saído um pouco mais cedo e tal, mas beleza, serviu de experiência. E relaxa. Assim, deixa eu entender uma outra coisa. Por exemplo, para você correr essa prova valendo medalha, você já correu outras classificatórias, não é? Porque daí você chega no PAN, Sim. E aí tem as classificatórias e daí a prova da medalha? Na verdade, no PAN já é final direto. Ah, entendi. Você já chega não pra é prova. igual a Olimpíada, que você vai classificando e fazendo os índices para a prova final. Não, já é final direto. Ah, tá. Tem as semifinais de prova mais curta, daí 100 metros, 200, que daí tem preliminar, eliminatório. Mas essas provas de fundo, já final Mas direto. na sua você chegou, foi a primeira prova que você correu já foi valendo medalha. E aí, daí ele falou, e a sua cabeça? Você falou, cara, que bosta. Foi bem isso. Falei, caramba, cara, que bosta. Não, 10.000 eu vou ganhar. Mas eu coloquei aquilo na cabeça no mesmo dia. Eu falei, não, 10.000 eu vou ganhar. Eu coloquei, eu lembro até hoje. Era na terça-feira, os 5, e os 10 seria na sexta, quinta ou sexta. Era 2 ou 3 dias depois. Eu falei, não, eu vou ganhar. E você acha que você poderia ter ganho 5 ou você ficaria entre os primeiros? O que você acha que aconteceria nos 5 se você tivesse usado a sua estratégia? Sinceramente, eu acho que eu poderia ter ganhado uma medalha. Agora eu não sei a cor, se seria ouro, prata ou bronze, mas eu acho que pelo menos um bronze eu teria ganho. Se eu tivesse feito a mesma tática que eu fiz no 10.000, de já faltando algumas voltas. E se você tivesse ganho uma medalha no 5, você acha que isso teria te prejudicado para os 10? Não, acho que não, porque eu tava bem focado. Mas assim, eu não sei dizer se a força que eu teria, porque às vezes assim, que nem a gente vem de uma derrota, não é o que a gente quer, mas às vezes é o que a gente fortalece, né? Então, exato. Foi isso que me deu força, eu acho, sim, pros 10.000. Daí você, no mesmo dia, você saiu do estádio lá falando, amanhã eu vou pegar a medalha. Isso, falei, não, eu vou ganhar esse 10.000, não tem como, eu tô bem, 10.000 é uma outra prova, vou usar essa aqui, só que eu não vou cometer o mesmo erro. Eu vou fazer a minha prova ali no final e na hora que eu decidir sair, eu vou sair. Não vou nem olhar pro lado, né? Exatamente. Vou olhar pro... Mas eu concentrei muito, eu lembro que eu tinha 2 ou 3 dias de intervalo. Tinha dias de intervalo. Era na terça e depois o 10.000 seria na sexta. Alguma coisa assim. E daí você ficou no hotel? Assim? Isso, a gente fica na vila, tinha a Vila Pan-Americana, né? E eu ficava no quarto descansando, saía só pra comer, ficava vendo vídeo de 5.000, remoendo. É isso que eu ia te perguntar. Aí, remoendo, Isso. com raiva
por um lado com Sim. raiva e por outro lado motivando para você ter força para conseguir. E assim, aí nessa preparação mental ali, você olhava o vídeo e você ficava pensando o que você ia fazer de diferente. Você já sabia, lógico, Sim. que era sair ali, mas você ficava analisando cada momento ali da sua corrida e ficava assim, o que eu quero saber é porque às vezes vem atletas aqui, eu pergunto, você se imagina correndo, você se imagina chegando, você se imagina ganhando, você se imagina a cada passo ali? Como que é isso? Sim, a gente imagina. A gente sempre imagina o melhor, né? Durante a prova vai acontecendo algumas coisas que às vezes saem fora do... Mas assim, você faz um trabalho mental de sim. mentalização, assim, do tipo, eu tô aqui... Esse dos 5 mil pro 10 mil até hoje, acho que foi o meu melhor trabalho mental. Porque eu coloquei na cabeça, não, eu vou ganhar. Eu não pensei nem em pódio. Falei, eu vou ganhar. Eu lembro até hoje, falei, não, eu vou ganhar. E, pô, recebi um monte de mensagem, pessoal feliz, pessoal da minha cidade, né? Falei, não, foi bem, foi 7, mas eu sabia que no fundo você não falou, tava. Não é o que mas eu agradecia e tal, e a minha esposa, ela me cobra bastante. Ela cobra? Cobra, ela sempre me quer ver bem, na ela ponta. Fala assim, que é isso? Ederson, pelo amor de Deus, a única, né? Ederson. Ela é a única, porque meu pai e a minha mãe, eu posso ganhar ou perder, eles sempre, tá bom, filho, cara, obrigado, tá parabéns, tá ótimo, você fez o seu melhor. Só que a Beatriz, minha esposa, não, ela não quer saber. Mas é porque a gente precisa de uma pessoa assim pra puxar a gente pra realidade nua e crua, falar... Não, então, no começo eu não gostava dessa cobrança dela. Eu falei, caramba, ela tá me cobrando demais, ela sabe o que eu... Mas depois eu fui aceitando, e foi bom pra mim, sabe? Isso. Porque, pô, meu pai e minha mãe sempre falam que tá bom, né? Agora tem alguém pra cobrar, né? E o treinador é lógico, quando tá bom, quando não tá, não tá, né? Então foram as pessoas que eu me apeguei. E ela falou assim, Ederson, você vai pegar, ganhar. Falou, pô, campeão, poderia ter pegado um pódio, alguma coisa, né? Eu falei, não, eu sei, tal, né? A gente conversa bem. Ela, não, então você vai pra ganhar um 10 mil, ela mesmo falou. Eu falei, então beleza. Então, amanhã você vai ganhar. Isso. Daí foi esses 2 dias, 3 dias de intervalo, foi mentalizando mesmo, sonhando com a prova. Falei, não, vou fazer isso, vou passar os 5 mil junto com os caras, depois eu... Então foi isso, desenhando a prova. Aí chegou, tipo... Você estava muito nervoso, médio nervoso, como que era isso? Olha, a prova, ela foi no final da tarde, de tarde pra noite, então eu consegui ter uma boa noite de sono. Quando é de manhã, é difícil, porque daí você vai deitar, puta, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, porque vou tomar um café, tal. Eu praticamente gosto de correr mais no final da tarde, porque eu durmo tranquilo. Então, foi tranquilo, dormi bem, acordei, fui lá pro restaurante onde fica todos os atletas lá, tomei meu café e tal... E, então foi tranquilo, cheguei pra prova, não cheguei nervoso não, cheguei bem. Que horas que era? A prova, acho que foi 18 horas, 19. Almoçou, daí você come muito pouco, como que você come? Não, como normal. No dia que eu vou correr final de tarde, eu como normal, tomo um café da manhã, depois almoço, um café da tarde, às vezes antes da prova, se dá alguma forma, tomo um cafezinho ali, como um pãozinho, então bem tranquilo, não tem muito segredo não. Aí chegou, daí foi lá. Aí chegou, tava aquecendo lá e fora da pista do estádio tem uma pista de aquecimento, né? Aí eu tava aquecendo lá, aí me passa por mim o americano, que na verdade ele é queniano. Cara, esse cara é monstro, ele tem, acho que tem 27 alguma coisa nos 10 mil, 12,50 nos 5 mil. O cara que tem as marcas muito melhor do que a minha, né? Cara, o aquecimento do cara, ele tava muito rápido. Meu Deus do céu. A perna dele, aquele comprido. Eu falei, caramba, cara. E eu falei, não, beleza. Tá aquecendo só, né? Vou ficar na minha aqui, aqueci e tal. Aí na hora que entrou pra prova, aí ele começou a puxar a prova. E daí, assim, quando você vê o aquecimento, por exemplo, vocês são concorrentes ali, Sim. um se compara no outro e fala, cara, esse cara aqui não dá uma intimidada? Dá. Se você... deixar se levar. Só que assim, como eu tava muito bem, então eu tava confiante. Só que quando você não tá tão bem, dependendo da prova, você fica um pouco assim, meio... Caramba, não tô muito bem, o cara tá melhor do que eu nessa fase, tá? Você fica meio intimidado, sabe? Mas é lógico, você não pode demonstrar, você tem que... Isso, faz parte da estratégia do tipo... E outra, esse negócio de chegar na corrida ali, às vezes você chega e cumprimenta o adversário só ali, só depois ninguém quer ver mais o outro. É isso que eu ia te falar, tem essa rivalidade do tipo, nossa, aquele filho da mãe vai competir comigo. Eu tipo assim, eu posso perder, mas dele eu não perco. Não tem isso, que você tem os seus, vamos dizer assim... Aquelas pessoas que você tá dentro de você, você fala, eu perco pra todo mundo, mas desse eu chego na frente. Tem, porque querendo ou não, acaba criando a rivalidade, né?
Então você chega na prova, mas lógico, a gente é profissional, mas se você vê ele ali, você, e aí, beleza, cumprimento e tal, mas é só um cumprimento e já cada um sabe pro seu lado. Todo mundo é profissional, mas todo mundo é humano. Falar assim, somos muito superiores, não tem. Tem, lógico que tem, gente. Tem isso na vida, tem isso no esporte. Não é que ninguém vai agredir ninguém, mas é aquela coisa que ele não chega na minha frente. Exatamente. Mas assim, até então, quando eu cheguei na prova, eu conhecia alguns sul-americanos que tinham corrido comigo, e esses 2 americanos um eu conhecia, eu tinha corrido lá nos Estados Unidos numa prova com ele. Esse outro eu não conhecia, mas eu fui puxar a ficha dele antes, né? Falei, quem que é esse no cara aquecimento aqui? ali? Não, até antes naquela época eu tava mentalizando, eu já tava estudando os adversários, né? Eu vi quem quer correr lá, eu fui, esse aqui tem tanto no 10 mil, ele corre tanto no 5 mil, então já fui me programando, né? Eu cheguei na prova e já sabia quem que era quem. Isso faz parte do planejamento, né? E eu sabia que ele era o mais forte. E esse cara eu falei, nossa, cara, esse cara... Tanto que não deu outra, largou a prova, ele começou a puxar e foi até perto do final na frente, entendeu? Mas enfim, falando da prova, né? A prova se desenhou assim, ela largou num ritmo muito forte, largou num pace de 2,48, que é uma passagem forte, que daria 28,0 nos 10 mil. Só que depois, logo no segundo quilômetro, ela já deu uma queda. E ninguém queria puxar. Você fica ali escondido, né? Fica todo mundo na retranca e tudo ali, né? Tudo ali. Ninguém quer puxar. E eu também falei, não, 10 mil eu vou ficar até faltando umas 5 voltas. Você tinha um planejamento na sua cabeça e era isso aí que você ia fazer. Isso, porque querendo ou não, você atrás, você acaba pegando vácuo, né? Não tem o vento, você acaba poupando alguma energia, né? E na competição a gente sabe que a economia de energia é muito importante, né? São milissegundos. Exatamente. Então ali eu só fiquei atrás. Eu lembro que daí passamos na passagem de 5 mil, a gente passou em 14,16, que é uma passagem muito boa, muito forte. E quando passou aquilo, eu inteiro. Eu olhava pro lado e já tinha alguns caras. Aí cada passo você ia dando, você falava, vai ser pra mim, vai ser. Porque demora, né? Porque são 20 e tantos minutos ali, né? Dá pra pensar muita coisa, né? Dá. E você pensa também na família, pensa no treinamento que você fez, tenta buscar força ali, aqui. Só que, como eu tava muito bem, eu lembro que eu passei os 14,16 no 5, falei, caramba, eu tô inteiro. E já olhava pro lado, já tinha um bufando, outro já meio tentando ficar pra trás, desgarrando. Falei, não, cara, essa prova vai ser minha, sempre vai ser minha. E foi indo. Aí quando chegou mais ou menos no quilômetro 7, alguns já tinham desgarrado. Aí eu vi um chileno no telão parando, falei, nossa, cara, um parou já. Que era um cara forte de final. Um a menos. Um cara forte. Aí quando faltou 4 voltas, eu tomei um pouco a ponta. 4 voltas, daí eu coloquei na cabeça, 4 voltas, 1.600. Não, eu vou esperar um pouco. Quando é 1.000, eu saio. Porque daí já é uma chegada diferente do 5. Sim. É rápida, mas é um pouco menos rápida do que o 5. Que é muito mais tempo. Exatamente. Né? Aí quando chegou, faltando 4 voltas, 3 voltas e meia, eu assumi um pouco, só que daí eu segurei o ritmo. Segurei 200 metros ali, eu dei uma sossegada, né? Aí eu vi e falei, caramba, vou descansar um pouquinho, porque daí na hora que eu sair eu vou com tudo. Aí quando deu 200 metros, o queniano voltou, passou de novo. Aí 3 voltas são 1.200 metros. Aí eu falei, mais 200 eu saio. Aí vai ser tudo ou nada. Aí quando deu 1.000 metros, faltando 2 voltas e meia, daí foi aquele sprint que eu fiz. Daí eu não perdi mais a ponta. Só que daí foi uma loucura, porque eu assumi, a gente estava fazendo volta para 1,8, 1,9, eu taquei 1 minuto na outra volta. Que é um pace de 2,30. E daí só veio o queniano e o outro americano, o loiro. E os caras já começaram a quebrar. Aí só foi quebradeira. Mas daí a partir de quando você assumiu, você falou assim, agora é pra morte. Agora é pra morte. Não, eu falei, agora ninguém pode passar mais. E na hora que eu assumi que eu fiz aquela volta, a primeira que deu 1 minuto, aí faltava mais 1 volta e meia. Falei, nossa, pra aguentar naquele ritmo. Só que daí eu vi o povo gritando, o estádio, aquela loucura. Me deu uma força, sabe? Falei, isso motiva, tipo... Aí eu fiz mais 200 metros, cruzei faltando a última volta e bate sininho, né? Aí então eu não sabia assim como é que tava. Nem olhou pra trás, não gastar o mínimo de energia. Meu olho já tava fechando. Se você olhar no vídeo, meu olho já tava mal um pouco, acho que eu até caía. Aí eu só fui ter noção quando eu entrei na reta do 100, que daí eu olhei o telão lá da frente, que daí eu vi o americano tipo uns 5 metros atrás de mim, e falou, cara, mas ele tava assim também, né? Eu falei, não, agora já era, agora eu não perco mais. Daí você tirou um pouco o pé, não? Você continuou? Não, foi do início ao fim. Só que assim, o ritmo, aquele que eu passei 1 minuto, na outra volta ele já não deu 1 minuto, ele deu 1,2, quebrou um pouquinho. Só que o cara também tava Tava todo mundo na bita, né?
Então deu 1 segundo de diferença, eu acho, de mim pro segundo. E aí, a hora que você passou a linha? Porque daí é assim, tipo, parece Foi que é um muito negócio legal. assim. Eu vi a sua chegada e Sim. assim, quem tá vendo torce ali, né? Porque você torce pro Brasil. Você fala, cara, é o Brasil que tá ganhando ali. E pra quem tá cruzando a linha? Como Não, na que hora é que eu isso? cruzei a linha, Dá pra você pensar em baixei alguma coisa? ali, peguei, virei e tal, né, tampei o rosto assim, eu falei, não, quero a bandeira, quero a bandeira, vou dar a volta olímpica. Não, o primeiro pensamento. Aí eu fui lá no doutor que tava assistindo, né, ele me jogou a bandeira, eu peguei a bandeira e fui dando a volta. Eu falei, putz, nem acredito, cara. Nem acredito, Foi eu uma não tô emoção, conseguindo nem andar aqui, né? foi uma emoção tremenda, cara, e o pessoal aplaudindo e tal. Aí, mas a ficha não caiu naquele dia, porque depois dali eu saí, fui pra Sport TV, da entrevista. Eu vi, você falava assim, é porque eu reajustei a estratégia, usei outra estratégia e tal. Isso, daí foi aquele monte de pergunta, falando bastante dos 5 mil, que 5 mil serviu, né? E teve também quem criticou, que falou que eu não ia conseguir, né? Então teve tudo isso. Isso daí te dá uma motivada? Do tipo, o cara fala, olha, dá, mas também chateia. Chateia, né? Eu acho que mais chateia, sabe? Porque a gente treina pra ganhar, ninguém quer ir lá e perder, né? Óbvio. Então, às vezes a pessoa, alguns meios criticam, mas não sabe que é estratégia, que todo mundo ele pode ganhar, né? Então, não tem nem ideia. mas hoje em dia eu já convivo melhor com isso, mas antes eu ficava um pouco chateada. Até porque todo mundo que tá ali tem condição. Sim. O que vai diferenciar são coisas mínimas, igual isso. O planejamento da prova, você estudou todos os adversários. Provavelmente eles também estudaram e em algum momento a sua estratégia foi melhor que a deles. Exatamente. Porque condição física todo mundo tem, senão eles não estariam ali, né? Não, todos que estão ali estão bem preparados. Eu treinei na Colômbia, até lá em Paipa tinham outros atletas treinando também, não era só eu. Então todo mundo procura fazer um melhor treinamento, né? Então todo mundo está preparado. Pode ganhar, né? Exatamente. É dinheiro, né? Assim como eu perdi os 5 mil, eu ganho 10, né? Então. Talvez se você tivesse ganho 5 ou chegado no pódio no 5, você não teria você não teria tido, assim, tanto foco nos 10, talvez, né? Exatamente. Foi uma coisa que acho que serviu de trampolim, né? De trampolim, E o que é mais legal? Fazer a volta olímpica ali ou subir no pódio ali, cantar o hino nacional, levantar... Todos esses momentos foram marcantes, assim, cada momento eu lembro, assim, memória fresca, assim, eu lembro todas as coisas. Então, lógico, o pódio foi muito bacana, porque na hora que começou a tocar o hino ali, eu lembrei de um monte de coisa, comecei a chorar. Dá vontade de chorar, não dá? Porque dá vontade de chorar pra quem assiste. Isso. Assim, tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu choro no hino ali. Porque assim, aqui na América, querendo ou não, o Pan-Americano é a principal, né? Sim. Entendeu? Então, ou seja, é uma competição de um calibre muito grande, né? Então, pô, ser campeão da América, né? Da América. Então, foi... peso no sentido de muito importante, né? Você lembra de toda a trajetória que você passou, comecei a ir lá jogando bola, do professor lá, de quando eu fui ganhar meus R$250 e tal e tal. E lógico, sempre tendo muita dificuldade, porque a carreira do atleta ela é difícil, né? Ela é difícil então, porque ela depende de patrocínio, ela é uma carreira que você tem que, igual você falou, se planejar, porque é uma carreira relativamente curta, né? Sim. Então, tudo isso aí ali naquele momento do pódio, eu acho que acabou em choro ali, né? De alegria, de emoção mesmo. E pra gente finalizar, assim, qual é a sua prova-alvo agora? O que é a sua meta agora, assim? Então, eu tenho o sonho de ser um atleta olímpico, né? Ainda não consegui, tive alguns problemas de lesão que me impediram até de tentar o índice na última, pandemia e tal, Sim. Mas o sonho ainda não acabou, né? Então, 2024 tá aí, eu vou tentar novamente fazer esse índice olímpico, né? Você vai para os 10 mil da Olimpíada? Então, a gente está programando entre sair do 10 mil para maratona, que é um caminho, não é que é mais fácil, mas mais acessível, porque os índices na pista, eles são muito difíceis, sabe? São muito, muito fortes. E a gente não tem aqui ser campeão sul-americano ou pan-americano, não classifica direto para a Olimpíada. Então, acho que o caminho será a maratona, né? E é lógico, a gente tem a tradicional São Silvestre, que é uma prova que eu particularmente gosto muito. Eu ganhei a Pampulha já, que é uma prova muito bem falada no Brasil. Então, essas provas do cenário nacional também eu tenho o sonho de vencer e vou continuar lutando aí. E daí, assim, então, assim, agora a sua meta é o índice olímpico. Índice olímpico. E quanto que é para ir para a Olimpíada na maratona? Na maratona? No último foi 2 horas 11h30. Eu corri uma maratona só para 2 horas 13h15. Assim, ficou um pouco longe, mas se você for parar para pensar, são 42 quilômetros.
Se eu tivesse tirado 3 segundos por quilômetro, eu tinha feito o índice. Só que eu era um cara muito inexperiente. E também teve a pandemia. Eu não consegui chegar bem, já cheguei cansado. Eu acho que se fosse um momento sem pandemia, eu teria feito o índice para Tóquio, né? Quanto mais longa a prova, né? Sim. No caso da maratona, mais chance você tem de ajustes no tempo. Sim, ali, né? É uma prova ali que o cara tem que ser durão, né? Não é que nem uma prova de 5 mil, 10 mil que tem velocidade. O cara, ele tem que ser durão, ele tem que aguentar sofrer, porque não é fácil. Ele tem que ser muito mais estratégico até do que os 10 mil, que já é uma prova estratégica. Exatamente. Né? Nessa prova que eu fiz em Valência, em 2020, eu estava correndo para 2 horas e 10 até o quilômetro 32. Ou seja, faltando 10 quilômetros, eu não consegui manter o que eu vinha e caí para 2 horas e 13. Que é justamente o ponto de corte numa maratona de 30 quilômetros. Isso, né? 30, 35, é onde que... É o tal do bicho muro pega. ali, né? Mas acho que o caminho vai ser esse, entendeu? Vai ser a maratona mesmo. Ederson, muito obrigada pela sua entrevista, por essa história incrível, né, que você contou pra gente. E muito obrigada por você ter aceito o meu convite. E é isso. Joia, eu que agradeço e sucesso aí. Muito obrigada por vocês terem assistido e até a próxima.